De volta ao estudo da Lei de Improbidade Administrativa, nesta aula nós vamos estudar as penas aplicadas ao improbo de acordo com a modalidade de improbidade que vimos na aula passada: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou atos violadores aos princípios administrativos constitucionais. Mas antes então de mostrar para vocês aqui as penas previstas no artigo 12, vamos só montar um esquema aqui para relembrar os principais pontos estudados acerca da lei de improbidade. Vem comigo então para o quadro, nós vamos fazer só uma recapitulação do que foi visto. O que há de importante aqui na improbidade que eu quero dar destaque com vocês? A improbidade administrativa, nós vimos que sofreu muitas mudanças nos últimos tempos, ela tem previsão constitucional, está lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, e ela tem natureza administrativa e não penal, embora tenha um processamento judicial que vai ser estudado mais adiante. O que nós vamos lembrar, então, sobre a lei de improbidade, que é a Lei 8429 de 1992. Primeira observação que eu quero colocar para vocês é que não há mais necessidade de dolo, de culpa, exige-se o dolo, necessidade de dolo específico. Todas as modalidades de improbidade exigem o dolo específico. Não é um dolo qualquer não, tem que ter a intenção devidamente comprovada. Exige dolo específico, está muito claro logo no artigo 1º. Não há mais ato de improbidade culposo. Não tem natureza penal, é natureza administrativa. É uma ação de natureza administrativa. Daí que não cabe a premissa de que uma nova lei mais benéfica pode retroagir. Só retroage a lei penal. Aqui não se trata de lei penal. É uma lei de natureza administrativa. São apenas 3 tipos de improbidade. As modalidades são apenas 3. Já tivemos 4. Mas na configuração atual da lei, são apenas 3 modalidades de improbidade. 3. Para relembrar quais são? Aquela que gera ganho é o enriquecimento ilícito. No enriquecimento ilícito, ele ganhou ou ele deixou de gastar. Diferente do que ocorre no prejuízo ao erário. No prejuízo ao erário, ele não ganhou. Ele favoreceu para que terceiro ganhe, ou então agiu de modo a causar dano ao poder público. Prejuízo ao erário. E por fim, nós temos aquela em que ninguém ganha e ninguém perde. Temos aquela em que não causa dano nenhum, mas viola princípios. São os atos violatórios a princípios, são os atentados aos princípios. Por sinal, é o único que tem um rol taxativo, atentado aos princípios constitucionais. Hoje, das 3 modalidades, é a única que tem um rol taxativo, ou seja, é um rol fechado, exaustivo. Os demais são rols meramente exemplificativos. Aqui eu já começo demonstrando que na modalidade ato violador de princípio, atentatório aos princípios, eu tenho um rol taxativo fechado e, por sinal, bem específico, não é? As modalidades que eram genéricas foram excluídas com a modificação da lei de 2021. São poucas condutas, inclusive aqui entra a prática de nepotismo, que já tinha fundamentação na súmula vinculante número 13 do Supremo, mas que ainda não tinha fundamentação legal e agora tem. Agora nós temos aqui como modalidade atos violadores de princípios. Aí vem as sujeições. Quem é que pode praticar improbidade? Quem são os improbos? Eu tenho o sujeito ativo e o sujeito passivo. Sujeito ativo cada vez mais abrangente, cada vez um número maior de pessoas podem praticar improbidade. Sujeito ativo é o agente público. Agente público não é necessariamente o servidor. Nós já aprendemos que agentes públicos são pessoas que atuam em nome do poder público independente de vínculo, independente da forma de ingresso, se foi ato, contrato, indicação, independente até mesmo se teve remuneração. São os agentes públicos. Aqui entra também o gestor de recursos públicos, aquele que recebe recurso e tem que fazer uso dele, mesmo se tratando de empresa privada, mas que tem custeio público. É o gestor de recursos oriundos do poder público.
Temos ainda terceiros que induzem ou concorrem, particulares que mesmo sem vínculo com o poder público participam de forma direta ou indireta da prática da improbidade. Particulares que colaboram com a improbidade. Colaboram de forma direta ou indireta com a prática da improbidade. Todos esses eu introduzo como sujeito ativo. E quem seria o sujeito passivo? Aí a sujeição passiva aqui nós vimos que é contra quem aplica-se a improbidade. Quem é o nosso sujeito passivo? Nosso sujeito passivo aqui é a administração pública. Pode ser a direta, que são os entes e os órgãos, e pode ser a indireta, que são as entidades, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Pode ser a administração, entidades privadas que recebem benefícios públicos, entidades privadas com benefícios oriundos do poder público. E ainda posso citar entidade privada em que o Estado compareça, ou com participação do Estado. Participação estatal. Quando eu me refiro aqui à administração pública, tanto é a direta quanto a indireta. Um último detalhe para fechar aqui nosso resumo. Nós temos decisão recente do STF que diz que tanto o Ministério Público como a pessoa jurídica interessada tem legitimidade para propor ação de improbidade de acordos, tá? Então, ainda vou puxar aqui mais uma setinha. Legitimidade para ação. Legitimidade para a propositura da ação. Eu vou colocar o Ministério Público e a PJ interessada. Ministério Público e a pessoa jurídica interessada. Aqui, inclusive, com fundamento em decisão do Supremo, agora de 2022, ADI 7042. Vou colocar de outra cor aqui para destacar. De que ano? 2022. Olha só, resumozinho básico do que nós estudamos até agora. Basicamente aqui foi o que nós vimos até agora. Quem pode entrar com ação, contra quem se pode entrar com ação, quais os tipos de quais as modalidades, quais as exigências, tem que ter dolo específico, não cabe mais improbidade culposa. A improbidade tem natureza administrativa e não penal, porém ela passa por uma tramitação judicial, daí que eu coloquei para vocês, inclusive, os legitimados. Deixa eu colocar a observação da tramitação. A tramitação dessa ação é judicial. Corre no Poder Judiciário. Não é administrativa. Ela possui tramitação judicial. Então, esse quadrinho, resumo que nós fizemos nesse momento, é para te ajudar a compreender de fato o que é improbidade. Daqui para frente nós vamos começar a falar das sanções e do procedimento. Nesta aula, começa a falar das sanções. Sanções dentro da responsabilidade improba, que não tem nada a ver com sanções administrativas, civis, penais, Tribunal de Contas, porque aqui é um novo tipo de responsabilidade. Lembra lá da teoria da responsabilidade sêxtupla. A administração pública pode sim responsabilizar o servidor de diversas formas. Pela prática do mesmo ato ilícito, da mesma conduta irregular, o agente público pode sofrer até 6 modalidades de improbidade, e uma delas aliás, 6 responsabilidades, e uma delas é a improbidade. A prática do mesmo ato ilícito pode lhe gerar responsabilidade civil, penal, administrativa, ética, Tribunal de Contas e improbidade administrativa. Então, diante desse resumo aqui que nós apresentamos, passaremos agora para o estudo das penas que poderão ser aplicadas ao improbo em conformidade às 3 modalidades que estão indicadas aqui no quadro. Eu já adianto para vocês que quanto maior, mais extensivo, mais grave for a modalidade, maior será a sanção. Então, o enriquecimento ilícito é mais gravoso que o prejuízo ao erário, que é mais gravoso que os atos atentatórios a princípios. Vamos lá, então, para a análise do artigo 12, mas antes disso, tira uma foto aqui dessa tela, anota no caderno, porque a gente tem que resolver as questões em cima dos resumos. É o resumo que te dá assim, a melhor orientação para o resultado da questão. Então, vem comigo aqui para o artigo 12
Nós agora vamos abordar as penas. Tenho até um quadrinho aqui para facilitar. Referidas sanções. Olha só o que diz o artigo 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidades previstas em lei específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente. Então, as sanções não são autônomas. O que eu coloco para vocês aqui no quadro? As 3 modalidades: enriquecimento, prejuízo ao erário e violação de princípios. E coloco as sanções mais importantes que nós vamos encontrar aqui no artigo 12. Lembrando que ele pode ser absolvido administrativamente e ainda assim pode ser punido na lei de improbidade. Ele pode ser punido penalmente e ainda assim absolvido na lei de improbidade. As responsabilidades, via de regra, são independentes. E assim, vou apresentar para vocês as referidas sanções, as penas que poderão ser aplicadas ao improbo a depender do tipo de improbidade. Coloco para vocês as 3 e olha só as sanções. A primeira delas chama-se perda de bens. Aqui na perda de bens ele vai perder patrimônio. Mas entendam, para ter perda de bens tem que ter dano. Então olha o que acontece lá na violação de princípios. Na violação de princípios não teve ganho nem perda. Não teve dano. Se não teve dano, não tem por que ter perda de bens. É a mesma coisa que ressarcimento. Como é que eu vou ter ressarcimento ao erário, bloqueio patrimonial, numa violação de princípio, se não houve prejuízo algum? Aí vamos para o segundo. Perda da função. Nós já vimos anteriormente que não é perda de cargo. Aqui perde-se a função. A função pública pode ser perdida. Para perder o cargo, tem que passar por todo um procedimento, que é um procedimento que é chamado de PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Então, perda da função, eu vou ter no enriquecimento ilícito, vou ter no prejuízo ao erário. Por algum motivo, o legislador entendeu que não vai ter perda de função quando se tratar de mero ato violador a princípio. E depois vem a suspensão dos direitos políticos, que nós já aprendemos que não é cassação e nem perda. Suspensão. Vai ficar com os direitos políticos suspensos. Se for enriquecimento ilícito, ele fica suspenso por um prazo de até 14 anos. Se for prejuízo ao erário, até 12 anos. E se for violação de princípios? Se for violação de princípios, simplesmente não tem suspensão dos direitos políticos. É curioso porque na redação original da lei tinha. E aqui ele foi excluído. Então, observem bem essas 3 primeiras penas que eu coloquei para vocês. Perda de bens, perda da função e suspensão dos direitos políticos, nenhuma das 3 se aplica a atos violadores de princípios. Eu até entendo por que não tem perda de bens nem perda de função. Na verdade, perda de bens não houve nenhum tipo de prejuízo patrimonial. Perda da função por achar que é leve e que para aplicar a perda de função tinha que ter uma conduta mais gravosa. E suspensão dos direitos políticos, por algum motivo, o legislador entendeu que não precisa mais. Mas já houve anteriormente, antes da modificação da lei. Olha só o prazo. No enriquecimento ilícito, a suspensão é por até 14 anos. Já foi bem menor. Hoje é até 14 anos. E quando eu vou para prejuízo ao erário, aí nós vamos para até 12 anos. E violação de princípios. Também não tem suspensão dos direitos políticos, tá? Não suspende em absolutamente nada. Multa civil e proibição de receber incentivo fiscal ou creditício. Essas aqui realmente se aplicam às 3 modalidades de improbidade. Vamos aqui para a multa civil. Valor do acréscimo patrimonial. Ele vai pagar a multa no valor do acréscimo. Se ele obteve R$1 milhão, ele vai pagar uma multa no valor de R$1 milhão. Já o prejuízo ao erário é um pouco maior, é o valor do dano. Na verdade, é basicamente o mesmo. A diferença é que no enriquecimento ilícito eu ganhei. Se eu obtive 2 milhões, eu vou pagar a multa de 2 milhões. No prejuízo ao erário eu não ganhei nada, mas eu causei um dano. Razão pela qual a multa vai ser de qual? Do próprio valor do dano. O que chama atenção é a multa civil em caso de violação de princípios, que ela vai ser no valor de até 24 vezes o valor da remuneração recebida.
Aí você logo se assusta. Poxa, professor, então é a pior. Não. É porque na modalidade de violação de princípios, eu não tenho parâmetro financeiro. Nem houve ganho, nem houve perda. Como é que eu vou poder fazer um cálculo? Eu não tenho parâmetro financeiro. No enriquecimento ilícito, o parâmetro é que ele ganhou. No prejuízo ao erário, o parâmetro é que ele causou dano, que alguém obteve dano. Mas quando eu chego na violação a princípio, eu não tenho parâmetro nenhum. Então, qual foi o parâmetro que o legislador criou? Até 24 vezes o valor da remuneração recebida. Da remuneração que ele recebe como agente público. Poxa, é muito, pode ser que ele não tenha condição de pagar. É até 24 vezes, não é de 24 vezes, é até. Pode ser uma vez, duas, pode ser R$100. Quem vai definir é a autoridade julgadora competente. Então, assim, das sanções que eu coloco para vocês aqui para as 3 modalidades, a primeira que aparece para ato violador de princípio é a multa civil. Vou lá para o próximo. Proibição de receber benefício fiscal ou incentivo creditício. Essa é ótima, porque para enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário é o mesmo prazo da suspensão dos direitos políticos. Se for para enriquecimento, até 14 anos. Se for para prejuízo ao erário, até 12 anos. Agora, se for para violação de princípios, embora não tenha suspensão para violação de princípios, tem sim proibição de receber benefício ou contratar com o poder público, e o prazo aqui é de até 4 anos. O que significa essa proibição? Aqui o improbo vai ficar esse período sem poder contratar com o poder público, sem receber um financiamento, sem participar de uma licitação, celebrar um contrato, concessão, permissão, autorização, fica tudo impedido. Então, das 5 penas que eu coloco para vocês, somente 2 se aplicam à violação a princípios, o que nos dá a impressão de que, de fato, o legislador foi muito favorável a essa improbidade. Como já dito anteriormente, o rol de condutas da improbidade por violação a princípio é um rol taxativo fechado bem curtinho. São condutas que não são genéricas. O legislador quis realmente fechar. Então, aqui é um rol taxativo, é um rol exaustivo. Outras condutas não podem ser incluídas. Não gera perda de bens, não gera perda da função, não gera suspensão dos direitos políticos. Vai gerar tão somente a multa civil e a proibição de contratar com o poder público. E o prazo também nem é essas coisas todas, somente até 4 anos. Então, penas de improbidade que são diferentes das penas que são aplicadas nas demais responsabilidades. Penas que vão ficar mais gravosas a depender da modalidade, porque a modalidade passará a ser uma modalidade mais gravosa. E assim, vamos lá para os parágrafos que tratam dessas penas. Tem um bocado de coisa aqui para falar. Parágrafo 1º. A sanção de perda da função, nas hipóteses dos incisos 1 e 2, atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, em caráter excepcional, estendê-lo aos demais vínculos. Então, voltando aqui. Se for enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, ele diz que a perda da função pública nessas 2 hipóteses, ou seja, enriquecimento ou prejuízo ao erário, a perda da função se dará somente no cargo que ele detinha à época. Ou seja, no cargo atual não tem nenhum problema, somente no cargo que ele detinha à época. Tá bem? Então, é um destaque aqui interessante. Outro ponto que eu também vou colocar para vocês aqui. Tem uma ressalva? Tem. A ressalva aqui é o inciso 1 do caput do artigo e, em caráter excepcional, estendê-lo aos demais vínculos. É possível, sim, se for enriquecimento ilícito, que a perda da função estenda-se a outros vínculos. É possível a extensão a outros vínculos, a não ser aquele que ele já tinha à época do enriquecimento. É possível, sim, a extensão a outros vínculos. Não é obrigatório, não, é possível. A extensão dessa perda a outros cargos, a outros vínculos que ele venha a ter. Parágrafo 2º. A multa pode ser aumentada até o dobro, isso aqui é bem interessante, merece um asterisco aqui de destaque. A multa pode ser aumentada até o dobro se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade. Ele pode achar que é pouco.
Então vem para cá. Ele pode achar que uma multa só no valor do acréscimo patrimonial é pouco. Aquilo ali não vai impedir aquele agente público de continuar praticando enriquecimento ilícito. Ou se ele achar que até 24 vezes o valor da remuneração para o violador de princípios, não vai impedi-lo, não vai barrar a conduta dele violadora. Então, nesse caso, é possível o aumento até o dobro, bem interessante. Nesse caso, a multa pode, excepcionalmente, ser aumentada até o dobro. Parágrafo 3º. Na responsabilidade da pessoa jurídica, serão considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. Aqui é também entender que a sanção não pode ser tão prejudicial a ponto de impedir a pessoa jurídica de continuar o exercício de suas funções. Tem que ter cuidado. Aqui é o respeito à manutenção das atividades da pessoa jurídica. Aqui vigora o respeito à manutenção das atividades. Das atividades da pessoa jurídica, tá bem? Parágrafo 4º. Em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a sanção de proibição de contratação com o poder público, ela pode extrapolar, olha só, ela pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade, observados os impactos econômicos e sociais das sanções. Então, ainda tem essa possibilidade. Em caráter excepcional e somente por motivo relevante, a sanção pode extrapolar o ente público lesado. Por quê? Porque por trás do ente público existem os agentes públicos. Parágrafo 5º. No caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados, a sanção limitar-se à aplicação de multa, prejuízo, ressarcimento ao dano e perda dos valores. Cada vez que você lê as modificações oriundas da lei de 2021, você vê o quanto existem brechas para que o gestor público decida até mesmo não aplicar as sanções previstas no artigo 12. Parágrafo 6º. Se houver lesão ao patrimônio público, a reparação do dano deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas esferas criminal, civil e administrativa que tenham por objeto os mesmos fatos. Aqui é importante para evitar o bis in idem. Embora sejam instâncias diferentes de responsabilidade, eu tenho que ter muito cuidado para não aplicar a mesma sanção mais de uma vez decorrente do mesmo fato, para evitar o chamado bis in idem. É importante que você considere isso aqui. Eu sei que são diferentes, mas se já fez um pagamento ali, desconta do pagamento de cá, para evitar a condição de bis in idem, desse pagamento multiplicado, tá bom? Então, isso aqui evita o bis in idem. O que é o bis in idem? É a aplicação da mesma sanção em razão da mesma conduta. Também exclui-se. Parágrafo 7º. As sanções aplicadas a pessoas jurídicas com base nessa lei e na Lei 12.846 deverão observar o princípio do non bis in idem, foi o que eu acabei de colocar para vocês. A sanção de proibição de contratação com o poder público deverá constar em um cadastro nacional e as sanções somente podem ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Destaque para esse parágrafo 9º, muito importante. As sanções somente poderão ser executadas, aplicadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Até lá não é possível. Tem que esperar o trânsito em julgado de sentença condenatória para aplicação das referidas sanções. Parágrafo 10. Para efeito de contagem de prazo de sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado. Isso aqui é para começar a contar. Da decisão colegiada, que é a decisão por mais de um juiz, e o trânsito em julgado. É interessante destacar isso aqui para que o período de suspensão não fique muito mais esticado do que os até 14 ou até 12 anos indicados por lei. Então, assim, fechamos o tópico referente às sanções. Olha só, o nosso quadrinho resumo aqui, ele é excelente na hora de resolver a questão, porque ele vai direto. Eu vejo muitas questões onde a banca coloca no enunciado uma situação e a partir dessa situação é que você indica a modalidade.
porque ela vai colocar qual a sanção foi aplicada. Em cima da indicação das sanções que foram aplicadas, você consegue encontrar a modalidade. Ou então ela faz o inverso. Ela diz qual a modalidade, você tem que indicar quais as sanções. Ou então, simplesmente, ela coloca uma conduta e em cima dessa conduta pede que o candidato indique a modalidade, indique as sanções. Então, por isso que esse quadrinho aqui, ele é super importante, porque você já consegue visualizar de imediato as 3 modalidades e as sanções que poderão ser aplicadas a cada uma delas. Fechou, então? Sanções, penas aplicadas ao improbo. Só para encerrar aqui nosso vídeo, então, quanto à declaração de bens, observem, a posse e o exercício de agente público ficarão condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Quando é que eu vou apresentar esta declaração de bens? Você passa no concurso, olha a princípio, passou no concurso, vem a nomeação. A nomeação é aquela convocação para que, caso você tenha interesse, você compareça para a posse e, em seguida, compareça ao exercício. A posse é o ato que confirma a investidura. É aqui que você vai se tornar servidor. Então, é neste momento que você tem que apresentar a sua declaração de bens. E tem mais, vai ter que renová-la anualmente sob pena de punição. Olha o que diz o parágrafo 2º. A declaração de bens será atualizada anualmente. Será penado com pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções, o agente que se recusa a prestar a declaração de bens ou então a apresenta de forma falsa. Portanto, é no ato de posse que você vai assinar vários termos de compromisso, vai assinar a declaração de que você não acumula ilicitamente cargo, emprego ou função e vai apresentar também a declaração de bens e valores. Nada mais é do que a apresentação da tua declaração de imposto de renda e anualmente você pode, inclusive, autorizar para que o órgão público tenha contato, possa fazer uso dessa declaração. Se por acaso você não fizer ou se apresentar indevidamente, de forma falsificada, você vai ser punido com a sanção mais grave, que é de demissão, além de outras sanções que poderão ser aplicadas estando inserido em outros rolos de responsabilidade. Então, a declaração de bens é algo importante. Foi renovada no artigo 13? Foi, porque com a modificação da Lei 2021, ela passou a ser exigida com a declaração de imposto de renda, que antes não precisava, antes deixava livre. Hoje em dia fica bem claro, apresenta a declaração de imposto de renda e assim teus bens ficarão publicizados para a administração pública que quer acompanhar a tua evolução patrimonial justamente para evitar qualquer situação de enriquecimento ilícito. Fechamos então mais um ponto desta lei. Na próxima aula, já vamos partir para o procedimento de apuração da responsabilidade. Aqui foram muitas as mudanças introduzidas em 2021, então te espero no próximo bloco para que possamos compreender referido procedimento.